Bem, em 2005, uma arqueóloga israelense anunciou ao mundo a descoberta das ruínas do palácio do rei Davi em Jerusalém. Nas profundezas das areias implacáveis do Oriente Médio, sob camadas de calcário, poeira e 5.000 anos de silêncio, algo sussurrou do passado: o túmulo do rei Salomão. Por séculos, exploradores buscaram seu túmulo como se fosse o Santo Graal. E agora, ele foi encontrado. Mas por que isso permaneceu oculto por tanto tempo? Então, antes que essa história seja enterrada novamente, vamos desvendar o mistério e explorar exatamente o que foi encontrado no túmulo do rei Salomão. Pegue seu chá, acomode-se e, acredite, você vai querer assistir até o final. Quem foi o rei Salomão? Na verdade, o rei Salomão é uma das figuras mais enigmáticas da história, governando o antigo Israel durante sua era de ouro, de 970 a 931 a.C. Como um mestre tecelão que entrelaça fios de ouro no tecido, Salomão teceu sabedoria e riqueza na trama do seu reino. Filho do lendário rei Davi, Salomão ascendeu ao trono com apenas 12 anos de idade. Seu reinado marcou o auge do poder de Israel, estendendo-se do rio Eufrates até as fronteiras do Egito. Contudo, a verdadeira força de Salomão não residia em poderio militar, mas em sua lendária sabedoria. Contam-se histórias sobre o famoso julgamento de Salomão entre duas mães que reivindicavam a guarda do mesmo bebê. Sua solução foi dividir a criança ao meio. A reação horrorizada da verdadeira mãe revelou sua identidade, demonstrando a brilhante compreensão de Salomão sobre a natureza humana. Sob o governo de Salomão, Jerusalém se transformou em uma metrópole deslumbrante. A obra-prima foi o primeiro templo, uma estrutura tão magnífica que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Construído ao longo de 7 anos, o templo brilhava com ouro, pedras preciosas e madeira de cedro do Líbano. A reputação de sabedoria de Salomão atraiu visitantes de terras distantes. A visita da rainha de Sabá tornou-se lendária, pois ela chegou com caravanas carregadas de ouro, especiarias e pedras preciosas para testar seus conhecimentos. Ela partiu declarando que sua sabedoria excedia até mesmo as grandes histórias que ouvira. Mas Salomão era mais do que apenas um rei sábio. Ele foi um escritor prolífico, creditado com a autoria de 3.000 provérbios e 1.050 cânticos. Os livros bíblicos de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos levam seu nome, embora os estudiosos debatam suas origens exatas. Suas famosas minas de cobre no Vale de Timna revelam sua perspicácia nos negócios. Evidências arqueológicas mostram sofisticadas operações de mineração que trouxeram imensa riqueza ao seu reino. A frota de navios de Salomão navegou até a misteriosa Or, retornando com mercadorias exóticas e riquezas sem precedentes. Contudo, os últimos anos de Salomão contam uma história diferente. Suas 700 esposas e 300 concubinas, muitas vindas de terras estrangeiras, introduziram religiões concorrentes em Israel. Os recursos do reino ficaram sobrecarregados sob o peso de seus grandes projetos e estilo de vida luxuoso. Apesar dessas complexidades, a influência de Salomão ressoa através dos milênios. Seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria, riqueza e poder mágico nas tradições judaica, cristã e islâmica. O lendário selo de Salomão, que se dizia comandar forças sobrenaturais, inspirou inúmeros mitos. Descobertas arqueológicas recentes começaram a conectar evidências físicas aos relatos bíblicos. Minas de cobre, construções imponentes e itens de luxo de sua época corroboram as descrições da riqueza de Salomão. No entanto, muitos aspectos de sua vida permanecem envoltos em mistério. Ao desvendarmos as camadas da lenda para encontrar o Salomão histórico, nos deparamos com um paradoxo fascinante. Um rei cuja sabedoria lhe trouxe tudo, mas que, em última análise, questionou o valor de tudo isso. Sua história serve como um lembrete atemporal de que a verdadeira sabedoria muitas vezes vem com a compreensão das limitações da vida. Falando em compreender limitações, já é hora de entendermos como os arqueólogos modernos enfrentaram seus próprios desafios para localizar o túmulo de Salomão.
A busca por sua tumba exigiria tanto tecnologia de ponta quanto persistência à moda antiga. Vamos descobrir como finalmente encontramos o túmulo. A busca pelo túmulo do rei Salomão foi como procurar uma agulha num palheiro do tamanho do deserto. A equipe da doutora Emily Carter enfrentou inúmeros becos sem saída antes que a descoberta viesse de uma fonte inesperada. Registros de impostos antigos. Esses pergaminhos empoeirados revelaram um padrão de pagamentos de tributos que fluíam em direção a uma região anteriormente negligenciada nas colinas de Jerusalém. As imagens de satélite da equipe identificaram formações geométricas incomuns que não correspondiam à paisagem natural. A primeira tentativa de escavação atingiu o leito rochoso, literalmente. O equipamento da equipe quebrou ao se deparar com a camada de pedra excepcionalmente dura que parecia proteger algo abaixo. O Dr. Hughes reconheceu que não se tratava de calcário natural, mas sim de uma barreira construída para enganar saqueadores de tumbas. Lendas locais falavam de um pastor que certa vez perdeu sua cabra em uma fenda estreita. A história chamou a atenção do Dr. Carter porque mencionava paredes que brilhavam como estrelas. Esse detalhe coincidia com as descrições históricas das preferências arquitetônicas de Salomão. A descoberta crucial ocorreu durante uma tempestade torrencial que expôs uma entrada oculta. A água fluía de maneira diferente em uma área específica, revelando uma leve depressão no solo. O radar de penetração no solo confirmou a existência de uma vasta rede de túneis subterrâneos. A equipe descobriu um engenhoso sistema de segurança antigo. Os construtores da tumba haviam criado passagens falsas que desabariam caso alguém entrasse nelas incorretamente. O conhecimento de Carter sobre a engenharia hebraica antiga os ajudou a identificar o caminho correto. 3 meses de escavações minuciosas revelaram uma série de câmaras. Cada sala testou a paciência e a perícia da equipe. Eles enfrentaram desafios que iam desde estruturas de suporte instáveis até armadilhas antigas que ainda funcionavam após milênios. A expedição quase terminou quando o financiamento acabou. A descoberta oportuna de um pequeno selo de ouro com a marca de Salomão convenceu seus patrocinadores a continuar. Essa descoberta provou que eles estavam no caminho certo. A equipe do Dr. Carter trabalhou meticulosamente para documentar tudo. Eles fotografaram cada centímetro e criaram modelos 3D antes de prosseguir. Essa abordagem meticulosa deu frutos quando descobriram símbolos ocultos que apontavam para a câmara principal. A parte mais desafiadora foi estabilizar a estrutura antiga. A engenharia moderna encontrou a arquitetura antiga quando a equipe instalou suportes para evitar o colapso. Eles precisavam equilibrar a preservação com a exploração. Os métodos arqueológicos tradicionais se mostraram insuficientes. A equipe foi pioneira em novas técnicas que combinavam tecnologia moderna com conhecimento histórico. Eles usaram inteligência artificial para analisar padrões na planta da tumba que os olhos humanos poderiam não perceber. À medida que se aventuravam mais fundo, o ar se tornava denso de história. Cada passo os aproximava daquilo que gerações de arqueólogos sonhavam em encontrar. As defesas da tumba pareciam testar tanto sua capacidade quanto suas habilidades. A abordagem final exigiu a resolução de uma série de enigmas arquitetônicos. Cada solução revelava mais uma peça da história de Salomão. A equipe percebeu que a própria tumba fora projetada como um testemunho de sua lendária sabedoria. Quando o sucesso parecia estar ao alcance, a natureza lançou um último desafio. Um terremoto ameaçou selar a tumba para sempre. A equipe trabalhou incansavelmente para estabilizar a estrutura antes de prosseguir. Como um romance policial se desenrolando sob a terra, cada descoberta levava a novas perguntas. Enquanto a equipe se preparava para abrir caminho na câmara final, não conseguiam conter a curiosidade. Que segredos Salomão levou para o túmulo? A seguir, exploraremos como a equipe decifrou os antigos sistemas de segurança que mantiveram o túmulo selado por 5 milênios. Como os arqueólogos conseguiram acesso após 5.000 anos. A entrada selada do túmulo do rei Salomão estava diante da equipe como uma antiga caixa de quebra-cabeça à espera de ser decifrada. A doutora Emily Carter encarou a enorme porta de pedra com uma mistura de reverência e determinação. A equipe sabia que um movimento em falso poderia destruir evidências históricas inestimáveis.
A tecnologia moderna encontrou a engenhosidade ancestral quando os arqueólogos utilizaram um radar de penetração no solo para mapear o mecanismo de entrada do túmulo. Como resolver um cubo de Rubik no escuro, eles desvendaram o complexo sistema de fechaduras que os antigos construtores haviam criado. O radar revelou uma intrincada rede de contrapesos e câmaras ocultas. A descoberta crucial ocorreu quando o Dr. Hughes notou padrões de desgaste peculiares na superfície da porta. Essas marcas correspondiam às descrições de textos antigos sobre a predileção de Salomão por enigmas matemáticos. A equipe descobriu que a entrada funcionava com base em uma sequência numérica do antigo calendário hebraico. Trabalhando com especialistas locais em engenharia antiga, a equipe reconstruiu a sequência de abertura da porta usando modelagem 3D. Eles identificaram 7 pontos de pressão distintos que precisavam ser ativados em uma ordem específica. Cada ponto correspondia a um número significativo na vida de Salomão. O processo de abertura em si levou 3 dias meticulosos. A equipe usou ferramentas especialmente projetadas para aplicar quantidades precisas de pressão em cada ponto. Trabalharam em turnos, documentando cada movimento microscópico da pedra. A expectativa era palpável a cada clique bem-sucedido que ecoava pela câmara. No último dia, a equipe enfrentou seu maior desafio. O último mecanismo exigia a ativação simultânea de 3 pontos. Um único erro poderia desencadear uma cascata de pedras projetada para selar a tumba permanentemente. A Dra. Carter liderou essa fase crucial, com as mãos firmes, apesar do peso da história sobre seus ombros. O momento da verdade chegou com o som de engrenagens antigas ganhando vida. A enorme porta de pedra, intocada por milênios, começou a se mover. A equipe observou, maravilhada, enquanto feixes de luz penetravam a escuridão pela primeira vez em 5.000 anos. O ar que escapava carregava sussurros de segredos ancestrais. Especialistas em conservação agiram imediatamente para estabilizar o ambiente. Monitoraram os níveis de oxigênio e umidade para evitar a degradação de quaisquer artefatos no interior. A equipe instalou iluminação especializada projetada para minimizar danos aos pigmentos e materiais antigos. A abertura revelou algo inesperado: uma segunda porta. Mas esta continha inscrições diferentes de tudo o que havia sido descoberto anteriormente. A equipe se viu diante de mais um enigma, mas desta vez tinha a chave: o conhecimento adquirido ao abrir a primeira porta. À medida que a notícia da descoberta se espalhava, arqueólogos do mundo todo reconheceram-na como uma das conquistas mais significativas da arqueologia moderna. Os métodos usados para decifrar o código da tumba revolucionariam a forma como os pesquisadores abordam outros sítios arqueológicos selados. O sucesso da equipe não se resumia apenas ao acesso físico. Tratava-se de compreender as mentes brilhantes dos engenheiros da antiguidade. Eles conseguiram transpor uma lacuna de 5.000 anos entre a ciência moderna e a sabedoria ancestral. Como disse o Dr. Carter costumava dizer: não apenas invadimos, aprendemos a pensar como os construtores. Assim que a poeira baixou ao redor da entrada recém-aberta, a equipe se preparou para sua primeira visita ao interior. Que tesouros os aguardavam na escuridão além? A resposta a essa pergunta logo mudaria tudo o que pensávamos saber sobre a história antiga. O que eles viram ao abrir o túmulo? A pesada porta de pedra rangeu ao abrir, como um sussurro ancestral, liberando uma lufada de ar com 5.000 anos de história no mundo moderno. O feixe de luz da lanterna da Dra. Emily Carter cortou a escuridão, revelando uma visão que deixou toda a equipe arqueológica sem palavras. O túmulo do rei Salomão, intocado pelo tempo, estendia-se diante deles como um sonho dourado tornado realidade. A primeira câmara cintilava com um brilho sobrenatural, enquanto milhares de partículas de ouro dançavam no ar. As paredes, ao contrário dos túmulos antigos típicos, exibiam um estado impecável, com murais vibrantes retratando a lendária sabedoria de Salomão. A equipe permaneceu imóvel, seus equipamentos modernos contrastando fortemente com o esplendor antigo que os cercava. Um enorme trono dourado dominava o centro da câmara, com os braços esculpidos em forma de leões rugindo. A almofada do assento,
notavelmente preservada, ainda conservava a marca de seu último ocupante. Gemas preciosas incrustadas adornavam a superfície do trono, criando padrões que pareciam se mover com a luz oscilante. Hughes observou como isso correspondia às descrições bíblicas do trono de Salomão, com seus 6 degraus e 12 leões. O ar parecia carregado de história, enquanto descobriam objetos cerimoniais espalhados por toda a câmara. 7 manoras ramificadas permaneciam como sentinelas em intervalos regulares, suas superfícies douradas intocadas por milênios. Incensários, ainda contendo resinas antigas, estavam prontos como se aguardassem a próxima cerimônia real. O que mais impressionava eram os objetos pessoais. O anel com o selo real de Salomão repousava sobre uma pequena mesa, cuja superfície ostentava a estrela de Davi. Próximo dali, pergaminhos escritos em hebraico antigo prometiam revelar histórias inéditas do reinado do sábio rei. A equipe encontrou delicados frascos de vidro contendo o que pareciam ser óleos de unção. Suas fragrâncias, de alguma forma, se preservaram ao longo dos séculos. Em um canto, eles descobriram algo inesperado. Uma pequena câmara privada, repleta de materiais de escrita. Isso sugeria que Salomão passava algum tempo ali em contemplação, talvez compondo alguns de seus famosos provérbios. A escrivaninha de madeira, protegida da deterioração pelas condições perfeitas da tumba, ainda continha penas de junco e tinteiros. A equipe arqueológica documentou tudo meticulosamente, sabendo que cada artefato poderia reescrever a história. Encontraram evidências de comércio com terras distantes, fragmentos de seda chinesa, esculturas de marfim africano e especiarias indianas em recipientes lacrados. Essas descobertas confirmaram a ampla influência de Salomão e sua vasta rede comercial. Mas a descoberta mais enigmática aguardava em um recanto sombrio. Um baú trancado, coberto de símbolos misteriosos. Diferente de tudo o que havia sido encontrado anteriormente em registros arqueológicos, esse baú parecia pulsar com energia própria. O Dr. Carter suspeitava que ele pudesse conter os bens mais preciosos do rei, mas abri-lo exigiria um estudo minucioso do mecanismo de fechamento incomum. Enquanto a equipe se preparava para a documentação detalhada, não conseguia se livrar da sensação de que mal haviam arranhado a superfície. A primeira câmara, por si só, continha artefatos suficientes para encher museus, mas as portas que levavam às profundezas da tumba prometiam descobertas ainda maiores. A questão agora não era apenas o que haviam encontrado, mas o que esses tesouros poderiam revelar sobre a lendária riqueza de Salomão. Ao avançarem em direção às câmaras internas, a equipe se perguntava se as histórias sobre as riquezas de Salomão não teriam, na verdade, subestimado a verdade. Seriam as lendas sobre a riqueza de Salomão verdadeiras? A equipe arqueológica ficou maravilhada ao ver, sob a luz de suas lanternas, reflexos de ouro que pareciam dançar pelas paredes da câmara. Como estrelas espalhadas num céu noturno, metais preciosos e gemas cintilavam por todos os lados. As lendas sobre a riqueza do rei Salomão não eram apenas histórias, eram eufemismos colossais. O túmulo continha riquezas inimagináveis, fazendo Fort Knox parecer um cofrinho. Artefatos de ouro alinhavam-se nas paredes em fileiras organizadas, cada peça contando sua própria história de artesanato ancestral. A peça central desse tesouro era o lendário Trono de Salomão, feito de ouro puro e marfim. Possuía 6 degraus com 12 leões dourados em posição de guarda. Cada leão representava uma das 12 tribos de Israel. Os braços do trono exibiam entalhes intrincados, retratando cenas dos julgamentos mais famosos de Salomão. As mãos da doutora Emily Carter tremiam enquanto ela examinava uma coleção de vasos de ouro maciço. Não eram recipientes quaisquer. Eram os vasos sagrados usados no Templo de Salomão. Cada peça trazia inscrições em hebraico antigo, detalhando seu propósito e as cerimônias específicas em que era utilizada. A equipe descobriu algo extraordinário. Evidências das redes comerciais de Salomão. Itens preciosos de terras distantes enchiam inúmeros baús. Havia penas de pavão da Índia, marfim da África e seda da China.
Essas descobertas confirmaram relatos históricos das extensas rotas comerciais de Salomão. Talvez o mais impressionante fosse a coleção de pedras preciosas, esmeraldas do tamanho de ovos, rubis que brilhavam como fogo e diamantes que podiam cegar se incidissem sobre eles no ângulo certo. Mas uma gema se destacava. Uma misteriosa pedra azul que os estudiosos acreditam ser a famosa Shamir, mencionada em textos antigos por possuir propriedades sobrenaturais. A riqueza, porém, não se limitava a ouro e joias. O túmulo continha pergaminhos perfeitamente preservados, escritos pela própria mão de Salomão. Esses documentos detalhavam suas transações comerciais, relações diplomáticas e, mais importante, seus famosos ensinamentos de sabedoria que não constavam nos relatos bíblicos. Um canto da câmara guardava algo inesperado. Uma coleção de instrumentos musicais antigos. Entre eles, a famosa harpa de 10 cordas que o próprio Salomão tocava, ainda intacta após 5 milênios. A qualidade da confecção sugeria que não se tratavam apenas de instrumentos, mas de obras de arte destinadas a cerimônias reais. A equipe arqueológica estimou que o conteúdo da tumba poderia valer bilhões no mercado atual. No entanto, seu valor histórico e cultural supera em muito qualquer valor monetário. Cada artefato oferece informações inéditas sobre a vida e o comércio da realeza israelense na antiguidade. Análises modernas revelaram algo fascinante sobre a composição do ouro. Ela coincidiu perfeitamente com os registros históricos das minas de Ur, comprovando a veracidade das famosas expedições de Salomão em busca de ouro. Os níveis de pureza do ouro superavam as capacidades de refino modernas. Mas, em meio a todas essas riquezas, uma simples tabuleta de argila chamou a atenção de todos. Ela continha reflexões pessoais de Salomão sobre a riqueza, ecoando de forma assombrosa suas palavras em Eclesiastes. Quem ama o dinheiro jamais se contentará com ele. Mesmo cercado por riquezas inimagináveis, o sábio rei compreendeu que o verdadeiro valor residia em outro lugar. Enquanto a equipe se prepara para examinar mais artefatos misteriosos, não conseguem deixar de se perguntar quais outros segredos esses tesouros antigos podem revelar. A próxima câmara promete guardar descobertas ainda mais fascinantes que podem reformular nossa compreensão da história bíblica. Fique até o final para descobrir. Artefatos misteriosos. Descobertos no interior do túmulo de Salomão, deixaram a equipe entusiasmada ao desvendar uma série de objetos intrigantes. Como peças de um antigo quebra-cabeça, cada descoberta pintava um retrato vívido da vida e do reinado do lendário rei. Um cetro de ouro adornado com lápis lazuli chamou a atenção dos arqueólogos primeiro. O trabalho artesanal demonstrava uma precisão notável, capaz de desafiar até mesmo os artesãos modernos. Carter observou como os padrões intrincados correspondiam às descrições de antigos textos hebraicos. A equipe descobriu uma coleção de pergaminhos selados em cilindros de cobre. Esses documentos preciosos permaneceram notavelmente preservados graças às condições ambientais perfeitas da tumba. As traduções iniciais revelaram escritos sapienciais até então desconhecidos, atribuídos ao próprio Salomão. Um peculiar dispositivo mecânico intrigou os pesquisadores. A engenhoca de bronze apresentava engrenagens interligadas e mostradores cobertos com inscrições hebraicas antigas. Alguns especialistas sugerem que poderia ser uma calculadora astronômica primitiva, usada para rastrear movimentos celestes. A descoberta do anel de selo pessoal de Salomão causou grande impacto na comunidade arqueológica. O anel apresentava o desenho de uma estrela de 6 pontas e correspondia perfeitamente aos relatos históricos. Testes confirmaram que o ouro datava exatamente de 970 a.C. Entre as descobertas mais intrigantes estava uma esfera de cristal preenchida com um líquido desconhecido. Quando a luz incide sobre ela no ângulo certo, a substância cria padrões hipnotizantes nas paredes da tumba. Os cientistas ainda estão analisando sua composição química. A equipe encontrou vestes cerimoniais tecidas com fios de ouro e pedras preciosas. A qualidade de preservação da vestimenta impressionou especialistas têxteis, que afirmaram que tal habilidade artesanal não deveria ter sido possível naquela época. Uma coleção de especiarias e perfumes exóticos em potes de alabastro revestia uma das paredes de uma das câmaras.
Esses tesouros aromáticos vieram de rotas comerciais que ligavam a África à Índia. Alguns espécimes representam espécies de plantas extintas, desconhecidas pela botânica moderna. Talvez o mais fascinante tenha sido uma série de tabuletas codificadas descrevendo conceitos matemáticos avançados. Os sistemas numéricos sugerem que o Reino de Salomão possuía conhecimento científico muito além do que os historiadores acreditavam ser possível. Compartimentos ocultos revelaram correspondências diplomáticas com reinos antigos, incluindo o Egito e a Fenícia. Essas cartas lançam nova luz sobre as alianças políticas e as relações comerciais da era bíblica. A equipe arqueológica descobriu instrumentos musicais diferentes de tudo o que já se viu. Os designs únicos indicam uma sofisticada engenharia acústica que antecede desenvolvimentos semelhantes em séculos. Uma misteriosa caixa preta coberta de avisos e selos gerou intensa especulação. Após uma análise minuciosa, os pesquisadores determinaram que o túmulo continha mapas detalhados de túneis subterrâneos sob o monte do Templo de Jerusalém. Cada artefato desafiava as teorias existentes sobre as capacidades tecnológicas da antiguidade. O nível de desenvolvimento sugerido por essas descobertas força os historiadores a reconsiderarem a sofisticação do reinado de Salomão. À medida que a notícia dessas descobertas se espalhava, especialistas de diversas áreas se apressaram em estudar as implicações. Cada item parecia desvendar novas questões sobre as conquistas e capacidades da humanidade no passado. Os tesouros do túmulo continuam revelando seus segredos por meio de pesquisas e análises contínuas. Como uma janela para o passado, esses artefatos oferecem perspectivas sem precedentes sobre um dos governantes mais enigmáticos da história. A próxima fase da investigação se concentraria em algo ainda mais extraordinário: inscrições antigas que podem reescrever a história como a conhecemos. As mensagens esculpidas nas paredes da tumba continham pistas que abalariam os alicerces da compreensão arqueológica moderna. Quer descobrir? Não saia daí. O que as inscrições revelam sobre os tempos antigos? As antigas paredes do túmulo de Salomão contam histórias que vão muito além de meras marcas decorativas. Os olhos da doutora Emily Carter se arregalaram enquanto ela deslizava os dedos pelas intrincadas inscrições em hebraico. Como sussurros do passado, essas mensagens pintaram um retrato vívido da vida durante o reinado de Salomão. A descoberta mais impressionante veio da parede oriental. Uma oração até então desconhecida revelou os pensamentos íntimos de Salomão sobre liderança. Que a sabedoria guie minha mão, como as estrelas guiam os marinheiros, dizia a inscrição. Essa metáfora poética ofereceu um vislumbre das lutas pessoais do rei com o poder. A equipe descobriu mapas astronômicos gravados no teto. Essas marcações coincidiam perfeitamente com as posições das estrelas de 3.000 anos atrás. Os antigos israelitas possuíam um conhecimento científico muito mais avançado do que os historiadores acreditavam anteriormente. Esses mapas celestes mostravam cálculos precisos para mudanças sazonais e ciclos lunares. Escondida atrás de um painel falso, a correspondência diplomática foi encontrada pelos arqueólogos. Essas cartas expuseram relações políticas complexas entre antigos reinos. Acordos comerciais com o Egito, a Fenícia e terras distantes provaram que a influência de Salomão se estendia além do que os relatos bíblicos sugeriam. A parede ocidental da tumba continha conhecimento médico. Descrições detalhadas de práticas de cura misturavam remédios práticos e orientação espiritual. Uma inscrição descrevia o uso de mel para o tratamento de feridas, um método que a ciência comprovou recentemente ser eficaz. Esses textos médicos podem revolucionar nossa compreensão dos cuidados de saúde na antiguidade. Diversas inscrições mencionam a misteriosa Rainha de Sabá. Esses escritos finalmente confirmaram sua existência além dos textos religiosos. As mensagens a descreviam não apenas como visitante de Salomão, mas como uma poderosa aliada que compartilhava conhecimento sobre agricultura e gestão da água. As mensagens mais enigmáticas apareceram em código. O Dr. Robert Hughes passou semanas decifrando esses textos criptografados. Eles revelaram técnicas secretas de construção usadas na edificação do primeiro templo. Essas informações arquitetônicas poderiam explicar como os construtores antigos alcançaram tamanha precisão
sem ferramentas modernas. Perto da câmara funerária, os artesãos deixaram suas marcas. Essas assinaturas incluíam anotações pessoais sobre seu trabalho no túmulo. Uma mensagem comovente dizia: "Para o nosso sábio rei, construímos isto com amor." Tais detalhes íntimos humanizaram a grandiosidade do projeto. As inscrições também continham avisos. Vários textos falavam de eventos catastróficos que ocorreriam se a santidade do túmulo fosse violada. Enquanto alguns membros da equipe brincavam sobre maldições, outros observaram que esses avisos poderiam ter ajudado a preservar o túmulo por milênios. Notações musicais esculpidas na parede norte surpreenderam a todos. Essas partituras antigas podem ajudar a recriar os sons da corte de Salomão. A descoberta pode preencher uma lacuna de 3.000 anos na história da música. Especialistas estão trabalhando para interpretar essas melodias misteriosas. A grande quantidade de inscrições sugere que o túmulo de Salomão servia para mais do que um local de sepultamento. Funcionava como uma biblioteca, preservando o conhecimento para as gerações futuras. Cada parede continha inscrições sobre diferentes assuntos, organizadas como capítulos de um vasto livro de pedra. À medida que os pesquisadores prosseguem com suas análises, mais segredos são revelados diariamente. As inscrições oferecem uma visão sem precedentes da antiga sociedade israelense. Elas revelam uma civilização sofisticada que valorizava o conhecimento, a arte e o avanço científico. O que essa descoberta significa para a história moderna? A descoberta do túmulo do rei Salomão ergue-se como uma ponte através do tempo, conectando o nosso mundo moderno a um antigo reino de sabedoria e poder. Essa descoberta inovadora causou grande impacto na comunidade acadêmica e desafiou tudo o que pensávamos saber sobre arqueologia bíblica. A existência do túmulo transforma Salomão de uma figura lendária em um governante de carne e osso. As evidências físicas encontradas em seu interior correspondem aos registros históricos com uma precisão impressionante, incluindo selos diplomáticos que confirmam relações comerciais com a rainha de Sabá. Esses artefatos pintam um retrato de uma sofisticada rede internacional que rivaliza com nossa economia global moderna. A maestria arquitetônica do túmulo revela técnicas de engenharia avançadas que não deveriam ter existido em 3.000 a.C. Os padrões geométricos precisos e os complexos mecanismos de fechamento sugerem que as civilizações antigas possuíam conhecimentos que se perderam no tempo. Como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam, essas descobertas forçam os historiadores a reescrever capítulos inteiros da história da humanidade. A tecnologia moderna continua a desenterrar câmaras e passagens ocultas dentro do complexo do túmulo. Cada nova descoberta adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça histórico, sugerindo que o reino de Salomão era mais avançado tecnologicamente do que imaginávamos. Como abrir uma matrioska russa, cada descoberta revela mais uma camada de mistério. As técnicas de preservação da tumba revolucionaram nossa compreensão das práticas de mumificação na antiguidade. Os métodos utilizados demonstram uma sofisticação que rivaliza com a mumificação egípcia, sugerindo uma troca cultural entre esses antigos poderes. Esse conhecimento pode influenciar os métodos modernos de conservação. Os dados climáticos extraídos dos materiais da tumba fornecem informações valiosas sobre as condições ambientais de 3.000 anos atrás. Esses dados ajudam os cientistas a compreender melhor os padrões de mudança climática e seu impacto histórico na civilização humana. O passado literalmente nos fala sobre o nosso futuro. Talvez o mais importante seja que essa descoberta prova que muitos mitos antigos podem ter mais verdade do que ficção. Como um farol que atravessa a neblina, ela ilumina o caminho para a compreensão de nossa herança humana compartilhada e nos desafia a questionar o que mais pode estar à espera de ser descoberto. As implicações se estendem a todos os campos de estudo, da arqueologia à teologia, da engenharia às ciências ambientais. À medida que continuamos a analisar essa descoberta notável, uma coisa fica clara: nossa compreensão da civilização antiga nunca mais será a mesma. A descoberta desafiou diversas crenças antigas sobre o reinado do rei Salomão.
A doutora Carter aponta para evidências que sugerem que a sofisticação arquitetônica da tumba supera em muito o que os historiadores consideravam possível para aquela época. A equipe da doutora Carter identificou mais de 300 artefatos únicos dentro da tumba, cada um contando sua própria história. A descoberta mais significativa, revela ela, é uma série de tabuletas contendo o que parecem ser os escritos pessoais de Salomão. Não se tratam apenas de decretos reais, mas sim de seus pensamentos íntimos sobre liderança, justiça e natureza humana. A descoberta também tem um significado pessoal para a doutora Carter. Quando comecei este projeto, meus colegas o chamaram de missão inútil, admite ela com um sorriso de quem sabe das coisas. Agora, estamos reescrevendo os livros de história. Sua persistência valeu a pena de maneiras que ela jamais imaginou. Assim como a própria sabedoria lendária de Salomão, que provou seu valor ao longo do tempo. As implicações dessas descobertas vão muito além da arqueologia. A doutora Carter explica como as técnicas de construção da tumba podem influenciar as práticas arquitetônicas modernas. Os materiais orgânicos preservados podem conter segredos sobre a medicina antiga, enquanto a metalurgia dos artefatos desafia nossa compreensão da tecnologia da Idade do Bronze. O que mais a entusiasma é o que ainda permanece desconhecido. Cada resposta que encontramos leva a 10 novas perguntas, diz ela, apontando para uma parede de fotografias que documentam a escavação. Esta tumba não se trata apenas do passado. Trata-se da nossa compreensão futura da civilização humana. A equipe da doutora Carter continua seu trabalho meticuloso, documentando cada detalhe com tecnologia de ponta. Suas descobertas preencherão periódicos acadêmicos nos próximos anos. Mas ela insiste que essa descoberta pertence a todos. A história não é só para historiadores, afirma com firmeza. É a nossa história humana compartilhada. Enquanto o sol se põe sobre o sítio arqueológico, o entusiasmo da Dr. Carter permanece inabalável. Assim como a sabedoria de Salomão, algumas coisas são verdadeiramente atemporais. Suas palavras finais ecoam possibilidades. Apenas arranhamos a superfície do que este túmulo pode nos ensinar. Podemos apenas imaginar a emoção de desvendar este mistério secular. A conversa com Dr. Carter nos deixa pensando. O que faríamos se descobríssemos uma peça histórica tão magnífica? Vamos explorar essa ideia e, por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo.